Olá! O Tela 1 de hoje discute as expectativas, realizações e desilusões da vida de um calouro. Aquele jovem que sai do ensino médio e inicia em uma universidade, e de como se dá a passagem para o curso superior. O que mudou na tua vida desde que você entrou na faculdade? O que mudou? A responsabilidade. E você começa a olhar o mundo com outros olhos também. Mudou no sentido da responsabilidade, porque você não pode mais deixar prazos para a última hora, você tem todo um processo para poder realizar os trabalhos, porque são complicados, existem várias normas, então muda muito a questão de responsabilidade. E como é que foi a interação com os veteranos e com os professores já nesses primeiros meses de faculdade? Então, eu me senti bem recebido, tanto pelos calouros quanto pelos professores. Os professores conseguiram deixar a gente bem enturmado no curso, saber o que o curso oferece. Os veteranos também sempre estão ajudando a gente. Os veteranos deram bastante dicas de como a gente pode fazer para melhorar, para estudar mesmo, e os professores também. E para discutir esse assunto, temos aqui no estúdio Lilia Maossa, que é pedagoga da Universidade Positivo. Muito obrigado, Lilia pela sua presença aqui no Tela 1. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço ao convite de vocês e vamos ao nosso bate-papo. Isso aí. Para começar esta discussão, nós produzimos uma reportagem relembrando como é a vida de um vestibulando. É um momento tão difícil que até uma doença já foi diagnosticada entre quem está estudando para o vestibular. A TPV, tensão pré-vestibular. A rotina de Tainara começa às 7 da manhã quando chega no cursinho, onde fica até às 6 da tarde. Nas terças e quintas tem aulas extras à noite. No resto do tempo, estuda em casa. Esta rotina tão puxada trouxe problemas de saúde. Começaram assim, dores, gastrites, e todo dia eu tinha uma dor, e eu estava no carro, saindo do cursinho, era 10 e pouquinho, e eu estava saindo e no carro começou a repuxar todo o meu lado direito do rosto, repuxou assim até a orelha, mais ou menos. E eu cheguei no médico e daí fizeram os exames, eu fui no pronto-socorro aquele dia e não deu nada. Então realmente era ansiedade. Tainara, que vai tentar uma vaga de medicina pelo 2º ano consecutivo, sofre de uma doença chamada TPV. A tensão pré-vestibular pode atingir qualquer estudante, independente da sua idade. Os principais sintomas da TPV são a ansiedade, a falta de apetite, a desmotivação com os estudos, a alteração constante de humor e o nervosismo excessivo. Mas se os cuidados necessários não forem tomados, essa tensão pode desencadear nos estudantes doenças dermatológicas, gástricas, respiratórias e doenças cardíacas. Bruno também tem dificuldade de controlar a ansiedade. Ele quer uma vaga em engenharia civil para seguir os passos do pai. Usa todas as horas do dia para refazer os exercícios das matérias que caem no vestibular. Não tem descanso. Você tem 6 aulas. Nessas 6 aulas, de cada aula, você tem 20 exercícios, ao total dá 120. Normalmente, como você está no ano de vestibulando e tudo mais, vestibular, essas coisas todas, você não tem um tempo assim para falar, eu tenho lazer. Você tem que ter um foco e uma meta, você tem que estudar. É o teu objetivo, entendeu? Se você não tivesse objetivo, infelizmente vamos estar aqui de novo. Thaisa gostaria de ter momentos de lazer, mas também não tem. São 10 horas por dia estudando. Às vezes, não aguenta a pressão. Quando eu estou muito mesmo atacada, eu prefiro ficar mais quietinha, esperar passar, porque estudar desse jeito realmente não dá. Tua cabeça não fica ali. Você fica em você, tipo, não vai conseguir, não adianta você estudar. Então, é complicado, mas esse ano eu já estou conseguindo me regrar melhor. As escolas precisam saber diagnosticar e lidar com a TPV. Eu vejo muita ansiedade quando o aluno perde o controle da situação e a situação passa a ser muito maior. E aí a onda, que nem eu digo, é maior do que ele e ele acaba não dando conta. Então precisa de alguém externo a isso, que muitas vezes até a própria família acaba sendo enrolada nessa onda deles, e alguém externo que consiga realmente visualizar, organizar com eles. O tratamento para a tensão pré-vestibular parece simples, mas não é fácil para quem tem como meta passar no vestibular. Além de estudar, o vestibulando tem que praticar esportes, ter momentos de lazer, boa alimentação, sono adequado e, claro, apoio dos pais. Falta tempo para isso. Ele diz, professor, eu tenho que vencer toda a matéria. Não há necessidade de vencer toda a matéria. No final de semana, um tempo para eles.
para o lazer deles, que eles façam alguma coisa que eles gostem. O que é o lazer? É descontrair um pouco, vai ajudá-los muito nessa caminhada. Você vê tantos amigos seus curtindo, indo para parque, indo para cinema, para festas, e você ali, eles te convidam e você fala, não, eu não posso, eu tenho que estudar. E eu não vou. Esse ano eu estou me regrando bastante, porque eu sei que se eu não me dedicar, eu não vou passar e eu vou estar mais 1, 2, 3 anos no cursinho. Então vamos começar a nossa entrevista. A primeira pergunta é: quais são os fatores que mais influenciam na atenção de um vestibulando? Ultimamente, as questões que são analisadas, basicamente o compromisso em ter que ser aprovado já num primeiro vestibular. Isso advém do círculo social que esse vestibulando frequenta, advém da sua própria família e a cobrança dele mesmo em relação a isso. Aí, se eu não for aprovado, o que vai acontecer posterior? Outra questão que influencia muito nós temos ainda a cultura na nossa sociedade que se eu sair do ensino médio e não estiver numa universidade, parece que eu não tenho mais nada o que fazer nessa sociedade. Então, isso acaba dando essa necessidade aparente de ter que ser aprovado já no primeiro vestibular e de preferência entre os primeiros lugares. Nós acarretamos uma cultura de entrada da universidade há muitos anos, desde a época em que tínhamos apenas uma universidade para este Brasil. Tá, e quais são os critérios que um vestibulando ele deve levar em conta na hora de escolher o curso da sua graduação? A escolha de um curso hoje, ela não é mais uma questão definitiva na vida de uma pessoa. Em primeiro lugar, ele precisa pensar o que eu conheço sobre este curso, o qual eu quero investir. Hoje nós temos um hall muito grande de cursos, cada um atendendo a uma especificidade do mundo do trabalho, e eu preciso ter algum conhecimento sobre o que esse curso irá me possibilitar ao longo dos meus estudos e ao longo da minha vida profissional. Eu preciso saber, entender um pouquinho o que será cobrado nesse curso. Então, se eu tenho afinidade também com algumas questões, eu não posso pensar que eu vou escolher medicina, porque eu tenho que lembrar que eu vou lidar com sangue. Mas se eu tenho algum problema com isso, o que eu poderia vir na sequência e que vai me satisfazer futuramente, profissionalmente e pessoalmente, mas que eu consiga enfrentar essas dificuldades. Então, basicamente, a pessoa que está se candidatando a um curso universitário hoje, ela precisa vir a conhecer esse curso, quais as afinidades que ele tem e, principalmente, que área do mundo do trabalho esse curso está atendendo. Porque alguns cursos têm alguns fragmentos que eles atendem, e não ao todo. Caso o universitário ele perceba que aquele curso ele não é compatível com as suas habilidades, o que ele deve fazer? O primeiro movimento é conversar com um coordenador do curso em específico, porque mesmo com todas as orientações profissionais, às vezes acontece de entrar no primeiro bimestre já querer resolver inteirinho, saber de tudo sobre o campo de trabalho. Então, ele precisa procurar o coordenador do seu curso, dizer quais são as suas dificuldades e quais eram as expectativas, para que esse coordenador possa alinhar o discurso desse estudante. Num segundo momento, procurar aqueles serviços especializados que as universidades, como a nossa, por exemplo, oferecem, que tem a ver com o centro de atendimento aos alunos, que tem a ver com a própria ouvidoria, que tem a ver com atendimentos pedagógicos especializados. Então, ele tem que procurar, mas em primeiro momento, ao coordenador do curso. Já dentro da universidade, quais são os maiores desafios desse estudante? Bom, eu sou professora, né, de 2 cursos aqui na Universidade de Positivo e atendo alguns alunos de um dos grandes cursos também.
A primeira coisa que eu observo é o impacto com a forma como o professor vai abordar. Enquanto alunos, principalmente da educação básica, o segmento do ensino médio, ainda se tem uma forma muito peculiar de trabalhar com esse aluno. Que o ensino universitário já exige uma certa autonomia, porque nós estamos trabalhando, pensando nesse mundo que o aluno vai enfrentar de trabalhos. Então, o aluno se choca. Ele tem que saber que ele vai precisar de um planejamento para as aulas. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu imagino que eu sou a única professora do curso. Então, como eu sou a única, eu peço muitas leituras, eu peço determinados trabalhos, mas que ele precisa se programar e conversar também, né, com os seus colegas. Um outro impacto que eu observo é o que nós exigimos, agora na universidade exigimos um nível de leitura. Então ele tem que estar preparado, que ele vai ler muitas coisas técnicas e ele vai ter que buscar o vocabulário técnico. Então ele precisa observar isso. Eu não estou mais lendo um romance, eu estou lendo, por exemplo, na minha área, teorias da educação. Então eu tenho que me focar ao técnico, ao vocabulário desse momento. E o outro, são 3. O terceiro diz respeito aos grupos, porque agora eu não tenho mais o meu colega que eu passei o ensino fundamental e o médio juntos. Eu tenho um novo grupo e que eu preciso buscar o entrosamento. Uma prática que insere esses jovens na universidade são os trotes, que causam alguma ansiedade em alguns deles. O que você acha sobre isso? Eu penso o seguinte, o trote, ele vem da idade medieval. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter ciência que quando entramos na universidade, nós vamos ter um trabalho agora de conhecimento desse espaço, de trabalhar com o nosso tempo, e todo estudante que entra na universidade precisa saber que ele estará protegido por todo o entorno, e essa proteção significa não ao trote. É uma prática desnecessária a questão do trote, tanto que nós mudamos para o trabalho solidário, para as atividades de integração de curso, oficinas dentro do próprio curso ministradas por veteranos, para que esse calouro esteja integrado. Então nós dizemos não ao trote. O trote ele não pode ser visto como uma interação social, ou você acha que perdeu esse sentido? Porque a lógica dele não era de interação social. A lógica dele era de dizer assim, eu sou superior a você. E não é isso que nós queremos. Então nós estamos tirando essa palavra, né, com uma lentidão devido à história, mas trazer sim a ideia de que dentro da universidade é todo um trabalho de cooperação. E o Tela 1 de hoje sobre a vida de calouro está acabando. Eu quero agradecer a nossa convidada Lília Má pela presença. Eu é que agradeço novamente ao convite e espero ter contribuído para esse programa. E o Tela 1 fica por aqui. Você pode conhecer mais sobre este assunto acessando o site redeteia.com. Até a próxima. Tchau.